trabalhar nesses dias. Só uma pergunta, alguém já fez o Ais Precioso aqui? Eu lembro que vocês fizeram, não foi já? Eles lá, certo? Mas não é repetido não, viu? As formações sempre tem algo novo, né? Tá bom? E a gente vai começar a meditar algumas coisas aqui que são bem necessárias. Primeiro eu vou começar pelo título que está aqui. Considerai com que amor o Pai nos amou. Vamos repetir? Considerai com que amor o Pai nos amou. Geralmente, uma grande tendência nossa é não considerar as coisas. E por não considerar as coisas, a gente acaba entendendo elas bem errado. A gente tem uma tendência forte em não contemplar as coisas, ou olhar para a direção errada, como eu fiz, né? Olhar para a direção errada. Em Mateus 6, já no versículo, depois do versículo 20, se eu não, deixa eu olhar aqui direitinho. Mateus 6, e o versículo 24. Peraí, o vento está atrapalhando um pouquinho. Versículo 25. Fala assim: por isso eu vos digo, não fiquei preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não vale a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai os pássaros do céu. Não semeiam e não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Aí eu vou pular para o outro versículo. E por que ficar preocupados quanto ao vestuário? Aprendei dos lírios do campo, como crescem. Eles não trabalham, nem fiam, e no entanto eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um só dentre eles. Palavra da salvação. Nessa meditação nós somos chamados a mergulhar nesse grande amor de Deus por nós, fazer como o evangelista São João. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não apodreça, não pereça, mas tenha vida eterna. Só que para perceber esse amor que nos criou, que nos salvou e que nos santifica, é preciso nós aprendermos a considerar as coisas, ou seja, a olhar, a contemplar. E Jesus, que é Deus, ele é o mestre que nos ensina a olhar. Ele fala: olhai para os pássaros, olhai para os lírios. Ele começa a mandar olhar as coisas. Porque a criação é uma assinatura do amor de Deus para nós. É uma assinatura que Deus nos ama e nos escolheu. Quando a gente contempla, por exemplo, olhem para as coisas aqui ao redor, que são criadas
por Deus, que não foram modificadas pelo homem. Olhem e se demorem um pouquinho a olhar. Não olhem para mim, não, olhem para as coisas aí. Se bem que fui criado por Deus, óbvio, né? Mas olhem para as outras coisas. Para baixo, para o lado. Isso parece uma bobeira e não é o ecologismo aí não, viu? Mas, por exemplo, Santa Maria Madalena de Paz, quando passava pelo jardim, ela dizia assim, ó: calem-se, flores, porque vocês estão gritando e mostrando a minha ingratidão para com Deus. Ela estava doida falando com as flores, igual tem um monte de perturbado fazendo hoje? Não. É porque ela percebia, quando olhava para a criação, que tudo aquilo era sinal do amor de Deus. São Francisco, quando falava irmão Sol, irmão Lua, não é porque ele era um ecologista. É porque ele estava num grau tão grande de santidade que ele conseguia perceber profundamente, até chorar, ao olhar a criação. Não era uma coisa como se faz hoje, né? Que é bem diferente. Por exemplo, quem de nós, ao olhar para formigas passando, já aprendeu com elas? Parece bobagem, vamos continuar, viu? Quem de nós, ao olhar para uma galinha brigando com um gavião, já aprendeu com elas? Quem de nós, ao olhar um rio e um oceano, já aprendeu com eles? A gente não aprende porque, primeiro, a gente não olha e sempre olha o quê? Apressado. A nossa falta de contemplação é o que mais nos destrói e o que mais nos torna infelizes. E a gente não se sente amado porque falta em nós o quê? Diga comigo, contemplação. Tipo, é alguém que tem tudo e diz que não tem nada. É alguém que sempre tem alguma coisa e sempre está procurando o que não tem. É uma das grandes causas da ansiedade. É alguém que sempre quer o que não tem. E quando recebe o que não tem, quer de novo o que não tem de novo. E vive sempre ansiosa. Aí quando recebe, não está satisfeita, quer de novo. Mas não porque é alguém que conquista, que quer conquistar. Mas é porque é alguém que é o quê? Ingrata e não consegue parar, pelo menos para dizer, poxa vida, eu recebi essa flor, eu vou curtir essa flor, louvar a Deus por essa flor, não. Ela quer agora o jardim inteiro. Para quê? Para contemplar e presentear e para multiplicar? Não. O que ela quer, só por isso. Então falta em nós esse sentido de contemplação. Também falta em nós a contemplação dos irmãos. E por isso a gente não consegue perceber o grande amor de Deus que se manifesta pelos irmãos. Por que que a gente percebe as imperfeições? Porque a gente sabe que existe o quê? Perfeições. Só existem imperfeições porque existem coisas perfeitas, sim ou não? Vocês olham para mim, por que que vocês acham estranho que eu seja quase careca? Porque é normal que alguém tenha os cabelos aqui bem bonitinhos do seu lugar, sim ou não? Senão seria muito harmônico e belo olhar para mim assim quase careca. Sim ou não? Por que que você olha para alguém pesando quase 300 quilos, você olha e acha meio estranho, tem um impacto? Porque é normal que alguém tenha um peso normal e equilibrado, sim ou não? Aquela imperfeição nos incomoda.
Porque nós somos criados para contemplar a perfeição. Quando você olha para alguém que só tem um dente e ela faz assim, sorri para você, e você faz assim, ó, para não rir na frente de ninguém. Por que você está rindo? Porque você é do mal? Um mau caráter, um monstro? É? Porque é algo imperfeito uma pessoa com um dente só aqui na boca, sim ou não? Ou é lindo e maravilhoso alguém assim com dois dentes aqui do lado e um do outro, ou com um dente? É algo perfeito, sim ou não? Uma pessoa com um dente na boca, comendo uma rapadura assim, será? Uma maçã? Claro que não, né? Só que eu estou falando de coisas físicas aqui. Estou caminhando, viu, com vocês, devagarzinho. Tudo isso, às vezes você vê uma galinha manca, aí você, eita, ou então um cachorro mancando, um cachorro de três pernas. Às vezes dá dó, mas também é um pouco engraçado, dá as duas sensações, sim ou não? É o que? Uma imperfeição. Por que que o imperfeito nos incomoda? Porque nós fomos criados para contemplar aquilo que é perfeito. O imperfeito nos outros nos incomoda, sim ou não? E em nós nos incomoda também. Você olha para você, os dentes assim estão tudo podre, incomoda sim ou não? Os cabelos tudo caindo, incomoda sim ou não? 40 quilos a mais nos coros, incomoda sim ou não? Até menos, né? Os cabelos brancos assim antes do tempo. Às vezes o nariz assim com não sei quantos centímetros a mais, a orelha assim. Ou seja, as imperfeições vão nos incomodando. Só que a gente faz um grande lembrete aqui, uma grande placa. Toda criatura é imperfeita. Diga para o seu irmão, você é criatura. E toda criatura é imperfeita. Aprenda a conviver com suas imperfeições. Ou seja, nós precisamos entender que Deus nos ama com as nossas imperfeições físicas, morais. Quando falo morais, são coisas que você tem defeitos morais. Eu também tenho pecados, falhas, limites. Os limites, por exemplo, é você, por exemplo, ver uma manga, aí você quer pegá-la, mas você tem 1,50 m, mas a altura é 1,80 m, e você consegue? Não. Aí você chama o irmão mais alto e pede. É um limite seu. Se não tiver um banquinho, uma vara, ou se você não souber subir no local, tem que pedir o irmão. É um limite, sim ou não? Tem aquele irmão que quer entrar em um local que é um pouco pequeno e ele é um pouco avantajado dos lados. E ele vai ter que entender que não dá para ele entrar ali. Ou ele faz um pequeno regime, ou vai ter que ir para outro local. Sim ou não? Não é o preconceito do local, o cara aquele tamanho. Não vai ter que derrubar aquela parede, né? Ou vai ter que ou vai ter que fazer aquilo, sua casa dele, né? Ou a pessoa que é magrinha demais, alguém se espanta. Vai, meu Deus, é o seco do 15, alguém diz, né? Ou seja, são as imperfeições. Diante disso, por que que o és precioso, ele é tão precioso, redundante? Porque às vezes nós não conseguimos entender que o amor de Deus independe das nossas imperfeições externas e internas. Os nossos defeitos interiores e os nossos defeitos exteriores. Nós temos inúmeros defeitos dentro de nós e fora de nós. Mas Deus continua a nos amar dessa forma. Uma vez que eu me entendo amado por Deus, não só por informação,
mas eu vou deixando que Deus, pela sua graça, vá me convencendo do seu amor. Esse amor vai me transformando e eu vou deixando que o Espírito Santo vá vencendo esses defeitos interiores. Por exemplo, existem pessoas que até são muito santas, mas elas são muito tagarelas. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem 15 anos de obra, 20, 30, mas ela fala pelos cotovelos. Quer dizer que ela é menos santa? Não. Ela só fala pelos cotovelos. E você, às vezes, vai ter que conviver com aquela criaturinha que fala pelos cotovelos. A fulano não é uma pessoa boa, porque ela fala demais. É tagarela. Não. Ela fala muito. Às vezes a pessoa que fala muito é o teu esposo. É a tua esposa. É um algo muito natural dela. Às vezes do temperamento que ela tem. Às vezes a pessoa é uma pessoa muito boa de oração, cheia do Espírito Santo, cheia dos dons, cheia do fogo de Deus, prega, canta, faz tudo. Mas ela é aquela pessoa no cantinho dela. Terminou aquelas missões que ela faz, ela é como se fosse quase uma estátua embutida dentro do quarto dela, né? Isso é o que é próprio temperamento dela. E você tem que aprender a amar essa pessoa desse jeito, sim ou não? Só que você também tem que ser um instrumento para ajudar essa pessoa a vencer esses pequenos defeitos que ela tem, sim ou não? Porque assim como Deus te ama com seus defeitos, você tem que amar essas pessoas com esses pequenas limitações que são próprias da natureza dela. De falar rápido, de falar demais, de ser um pouco mais tímido, de ser mais isolado, de falar muito alto, de falar muito baixo, de andar muito rápido, de andar devagar, de ser lesado, de ser muito apressado. Ou seja, nós temos que começar a considerar as coisas. E Deus vai manifestando o seu amor, Deus Pai, com essas coisas que vão formando a nossa paciência. Ou seja, Deus vai nos amando como? Nos dando coisas para nos formar. Às vezes, por exemplo, estou dizendo assim, eu sou assim, eu quero as coisas na hora, pontual. Aí Deus permite que uma coisa demore, e você vai ter que ficar. Aí você fica ali, ó, quase que a cabeça pegando fogo porque está demorando. Deus está permitindo para lhe formar na paciência, na humildade, no louvor. Às vezes você é uma pessoa que não é nada pontual e você pega alguém no seu dia a dia para conviver que é super pontual. E Deus está lhe formando no amor para que você seja o quê? Pontual, educada, seja mais cordial. Ou seja, o amor de Deus, ele precisa ser considerado nas situações do dia a dia. Deus está me amando. Ou seja, as situações também são um grande espelho. Diga para o seu irmão, as situações do dia a dia são um espelho do amor de Deus. Porque às vezes a gente acha que o amor de Deus se manifesta nos seus mimos por nós. Não. Isso também. As coisas boas, as coisas maravilhosas, os dons, as graças, as glórias, tudo isso. Mas a cruz, as dores, as lutas, os combates, são também manifestação do amor de Deus. Por exemplo, a passagem de Hebreus capítulo
capítulo 12. Estou brigando aqui com o vento. Tá me formando aqui na paciência. Vai dar certo. Vai dizer assim, ó. Hebreus 12, versículo 6. Meu filho, não desprezeis a correção do Senhor. Não, foi a leitura de quinta-feira. Não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama. Quem já foi corrigido pelo Senhor? Levanta a mão. Diga assim, ele me ama. E castiga quem aceita como filho. Diga assim, ele me aceita como filho. Aí continua, é para a vossa correção que sofreis. Quem é que sofre aqui? Vocês sofrem para quê? Estou fazendo uma coisa aqui que é autoexplicativa, viu? Se nem eu pregar aqui, o texto mesmo já está pregando, né? Sozinho. Ó. Tá. É muito direto. Deus vos trata como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? É o filho que o pai não ama, né? Eu sou um pai destrambelhado doido, né? Isso aqui é eu já, né? Deus dizendo não. Né? É eu, como diz o cearense. Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos. Pergunta ao seu irmão, você é filho ou você é bastardo? Sem dúvida você já foi corrigido, então você é filho mesmo. Diga assim, você é filho, viu? E filho pra valer, né? Porque eu creio que aqui, todos aqui passaram por lutas, combates, provações, sofrimentos e passam, né? Esperas, demoras. Ademais, tivemos os nossos pais humanos como educadores, aos quais respeitávamos. Será que não devemos submetermos muito mais ao Pai dos Espíritos, ou seja, ao Pai daquele que é o nosso Pai sobrenatural, né, para termos a vida? Nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia, por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de participarmos. Ó, Deus nos corrige para o nosso próprio, a fim de participarmos da sua própria santidade. Mesmo isso aqui é uma declaração de amor gritante, dizendo assim, ó, você é precioso, porque só participa da santidade de Deus. Aqui é Deus dizendo, você é escolhido para ser santo. Diga para o seu irmão, você é escolhido para participar da santidade de Deus. Você não é um bastardo. Você é herdeiro. Então assuma a tua herança. A sua herança é o quê? É mais do que o céu, é a santidade de Deus.
A Denise falou que a passagem que Deus dava para vocês era a questão das bodas de Caná. Quando eu ia meditando e rezando, só que eu me confundi um pouco, deu a mistura aqui no discernimento para quem era essa passagem que Deus dava, né? Porque eu vou pregar hoje lá na reunida, hoje à noite, né? Aí eu falava, Senhor, o que tu queres, né? Para que eu pregue hoje. E não vinha nada para que eu pregasse na reunida. E aí quando eu vinha no carro meditando sobre o que falar aqui para vocês, e começava a vir muito forte as bodas de Caná, né? E eu meditando sobre a boda de Caná, eu falava, será que é essa pregação para reunida? Eu falei, não, mas não é isso não que eu vou pregar lá. Eu falei, então, o que é que eu vou pregar lá? E eu pensei em outra pregação para lá, né? Eu falei, mas alguma coisa tem a ver com essa passagem da boda de Caná, né? Mas não sei o que que é, o que que se aplica isso com as pessoas, tem nada a ver, né? E a Denise falava justamente dessa passagem. E é interessante que o vinho novo, ele é sempre o melhor, não é isso? Sim ou não? Sim ou não? Não, é de jeito nenhum. Quem disse isso para vocês? O vinho novo não é o melhor. Na lógica do mundo, não é. Só que na boda de Caná, a lógica é uma lógica sobrenatural. É a lógica da eternidade. Por isso que muitas vezes no Evangelho tem lá coisas que às vezes a gente lê assim, isso é tão óbvio, claro que o vinho novo é o vinho melhor, né? É claro que um pastor, ele deixa as 99 e vai buscar uma. Quem disse que é lógico? Claro que não é lógico. Quem é que vai deixar 99 e buscar uma? Claro que não é assim. É claro que a mulher não vai pegar uma dracma perdida e vai, depois que ela acha, faz uma festa todinha, gastar mais dinheiro, chamar as amigas. Não, isso aí está falando de uma lógica de Deus. Ou seja, e não é lógico que a Virgem Maria, no lugar de falar com o noivo, com o esposo, ela vai falar com quem? Mas porque nas bodas de Caná, a palavra Caná quer dizer, diga comigo, adquirida. Quem estava sendo adquirida? Diga assim, a igreja, a esposa de Cristo. Ou seja, nós somos a esposa de Cristo, né? E numa festa de casamento, somente uma pessoa responsável pelo vinho, que é a alegria da festa. Não é a família do esposo, não é a família da esposa e não é a esposa. A única pessoa responsável por não deixar o vinho faltar, quem é? O esposo. Então, Nossa Senhora está dizendo o quê? Quem é o esposo e o dono da festa desse casamento? Jesus. O verdadeiro esposo que Nossa Senhora está apontando é quem? Jesus. Tem o nome do esposo lá nas bodas de Caná? Não, só fala que houve uma festa. Para dizer de fato que o esposo é Jesus. E é interessante que Nossa Senhora, ela é discreta e ela percebe. Ninguém foi fazer um escândalo dizer que faltou vinho. Ela percebe. A falta do vinho é percebida no escondido. E o milagre acontece de forma escondida. Ou seja, o amor de Deus, essa vida de Deus em nós, ela acontece como? Em uma vida de oração, que é uma vida o quê? Escondida. Eu consigo saber se vocês rezam aqui? Não. Eu posso dizer assim, rapaz, a Jéssica é mulher de oração, viu? É santa, viu? Rapaz, o Osés é um homem de oração, viu? Mas acontece que o Osés dá um infarto aqui, aí chega o dia do juízo final, aí vocês veem o Osés e
Deus o livre lá para o quinto dos infernos, né? Mas não era Osé que era homem de oração, pregar direto. É porque a vida sobrenatural é uma vida o quê? É o segredo entre nós e Deus. Os frutos existem, mas a vida de santidade é um segredo entre nós e Deus. Por isso que quem vai ajudar a gente manter esse segredo e a ter esse vinho novo, que não é um vinho natural, é um vinho sobrenatural, quem é? A Virgem Maria. E não depende do tempo de caminhada. Porque às vezes, quanto mais tempo de caminhada, a gente se acostuma. A gente se acostuma com vinho velho. E a gente acha, eu já tenho 15 anos de caminhada, essa pregação eu já ouvi 300 mil vezes. E porque se acostumou 300 mil vezes, tudo fica muito óbvio. Eu já li. Essa pregação aí, eu já sei. Aí se alguém perguntar uma coisa daquela passagem, você não sabe nada daquela passagem. Porque você apenas está olhando. Você não está vendo. Você olha igual cego. Tem coisas que a gente tem texto na Bíblia que você leu 100 vezes e talvez se alguém perguntar assim, essa passagem aqui, nesse versículo, tu já viu isso aqui? Você vai, meu Deus, estava aí. Por quê? Às vezes a gente olha, mas a gente não contempla. Diga para o seu irmão, pare de olhar e comece a contemplar. Às vezes acontece isso muito conosco. A gente também não contempla a bela obra que nós somos, de Deus. Por isso que a gente se sente inferior aos outros. A gente tem que provar que é bom, tem que provar que se garante, tem que provar que faz melhor que os outros. A gente acaba se sentindo muito inferior que todo mundo. A gente tem que provar que é inteligente, tem que provar que é bonito, tem que provar que sabe. Por quê? A gente não se compreende precioso para Deus. Só que isso é uma obra, e aqui eu já vou terminando com essas duas citações de São João e de São Paulo. São João, ele vai dizer que junto aos pés da cruz estava lá o discípulo amado, né? O discípulo que Jesus amava. Quando foi na ceia também estava lá, e estava lá o discípulo amado. E por que São João é tão convencido de dizer que ele era o discípulo amado? É porque nós temos que ser o quê? Diga comigo, convencido. Que São João, ele fez o és precioso. E ele fez com quem? Com Cristo, durante 3 anos ali. Ele fez o outro caminho também, viu? Pratos para amar, né? O fio de ouro. Fez tudo, viu? Foi 3 anos. E São Paulo vai dizer que também ele morreu e se entregou. Aí São Paulo diz, se entregou por todos nós. Não, ele fala, ele se entregou por mim. Egoísta, né? Individualista? Não. Convencido. Convencido por quem? Pelo Espírito Santo, por Deus. Só que quando São Paulo fala assim, ó, ele me amou e ele se entregou por mim, quando São Paulo fala isso, ele tá tão convencido que ele me convence. Quando São João fala isso, ele está tão convencido que ele me convence. Quando você é convencido do amor de Deus, você é tão convencido que você convence os outros. É ou não é? Mas também quando você não é convencido, você dá coisa em todo mundo que fala, olha que criatura é essa? Essa criatura não participa do shalom da igreja, não. É com cão nos couro, é? Não reza, não, é esse indivíduo. Diga assim, quando você é convencido que é precioso, você convence os outros. Só no olhar. Amém? Louvado seja nosso Jesus Cristo.